do nosso banco de dados loja carro. Eu falei para vocês não construírem o campo código-marca do carro aqui, né? Código-marca do carro. Porque a gente vai criar esse campo depois, né? A gente vai criar ele depois. É bom que a gente já treina a adição de campos, né? Que é um outro comando do DDL lá. E também a gente pode criar a chave estrangeira em si. Vamos lá, vou criar. Vocês já fizeram desse jeito, né? Agora eu vou fazer igual vocês aqui. Então eu vou executar. Clicar aqui. Vou voltar. Cliquei em executar. Olha lá, agora eu tenho as duas tabelas aqui. Carro e marca. Tá bom? Ó, lá em carro agora, pessoal, eu venho em SQL. Tá? Eu vou apagar isso aqui, a gente vai executar uma... Não precisa ser necessariamente em carro, né? Pode ser aqui em loja. Eu venho em SQL. Vamos adicionar agora o campo físico mesmo, código marca, e o campo virtual, que é a chave estrangeira. A gente precisa criar uma chave, um campo virtual, que é chamado de restrição. A gente tem outros tipos de restrição, né, que são as constraints. A chave primária é uma restrição. Você não pode ter um número repetido. A chave estrangeira, ela é uma restrição em relação a outra tabela que existe. Então aqui a gente está falando de campos virtuais, né, como se fossem restrições no nosso banco de dados. Vamos então colocar o nosso campo físico lá, ó, alter table. O nome da tabela é carro, né? Aí eu coloco ADD, lembram? Que era para adicionar o código marca, né? Ó. Vou colocar código marca carro. Vou chamar ele de código marca carro. Aí eu coloco ele com... Isso aqui é bem importante também. A nossa chave estrangeira ela tem que ter o mesmo tipo de dado da nossa chave primária da outra tabela. No caso, a tabela marca. A gente colocou ela com int 5, né? Se eu não me engano, né? Foi isso aqui, né? Então, tem que ser o mesmo valor. Agora, a gente pode decidir aqui, ó, se a gente vai poder ter um carro, né? Um código da marca do carro nulo ou não. A gente continua valendo aquelas restrições lá. Eu vou colocar assim, ó. Por exemplo, not null. O que significa isso? Isso é bem importante agora, pessoal. Isso aqui é bem importante. Né, o not null em um campo que a gente vai criar como chave estrangeira é porque significa que eu não posso cadastrar um carro sem uma marca específica, sem vincular ele com uma marca. Tá bom? Pronto. Esse é o campo físico. Vamos adicionar ele primeiro. Depois a gente adiciona a restrição, a constraint, né? Vou colocar aqui e vou executar ele, ó. Executei. Pronto, vamos dar uma olhada lá em carro. Agora a gente tem, né? Vou clicar em estrutura. Tem lá, ó, código marca carro. Ok? Tá falando que não pode ser null. Agora, pessoal, esse campo virtual que a gente vai criar, a gente não consegue ver ele propriamente, né? A não ser que a gente clique ali em em relacionamento. Mas olhem só. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Alter table. O nome da tabela é carro. A gente coloca ADD. Se esse campo ele é virtual, a gente, na hora de inserir a tabela, a gente pode criar ele também. Só que ele é de um jeito diferente aqui, ó. A gente vai colocar assim. Constraint. Olha lá. Constraint. Eu estou adicionando uma restrição. Eu vou colocar um nome para ela, tá? Geralmente a gente coloca assim, ó, FK e alguma coisa. FK significa Foreign Key, que é a chave estrangeira. A gente coloca um nome para ela. Vou colocar Foreign Key código marca, por exemplo. Foreign Key código marca. Beleza? E aí eu falo que ela vai ser uma Foreign Key. Eu escrevo aqui mesmo, ó. Foreign Key. Ok? Entre parênteses. Prestem atenção aí, pessoal. Entre parênteses eu coloco o nosso campo local, o campo da nossa tabela carro, que vai receber essa restrição. Eu vou colocar aqui, ó, código marca
carro. Ok? Continua aqui, ó, na outra linha de baixo. Eu vou colocar agora reference. Olha lá, o MyAdmin, ele ajuda a gente, né? Ó. Reference, isso significa que ele é referente a uma outra tabela do meu banco de dados e a um outro campo. Aí eu vou colocar, como que chama a tabela que eu quero vincular? Marca. Vou colocar marca, aí abro parênteses e coloco o campo, o nome do campo que existe na minha outra tabela que eu quero que seja a chave estrangeira aqui. Como que chama lá? Código marca só, não é? Olha lá, ó. Ok? Desse jeito é que a gente faz uma chave estrangeira. Eu vou fazer aqui o exemplo como se a gente estivesse criando ele agora. Deixa eu ver se está no meu Ctrl+C aqui, não está. Se eu fosse criar a tabela já com com a nossa chave estrangeira, ela ia ficar desse jeito, ó. Create table carro. Vou só criar dois campos aqui, né? Vou colocar o engine igual a in no db aqui. E criar o código carro, int, aí not, null, primary key, auto incremente, vírgula, aí modelo carro, por um varchar 100, not null. E aqui eu coloco o código marca, ó, código marca carro, int 5, not null, né? E agora eu coloco a constraint aqui, ó, constraint e copio ele de lá, né? Como se fosse um campo virtual, ó, com todas essas opções aqui. Dá para fazer direto, ó. Aqui, ó. Opa, só fazer. Não precisa desse add aqui, né? Ó. Beleza? Ó? Dá para você fazer direto. Já a chave já vai ficar, a tabela já vai ficar com a chave estrangeira. Ok? Esse é um jeito de fazer direto. Pessoal, tem duas opções aí nessa ideia de constraint. Diretor? Ele quer falar, é? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar depois. Vai lá, copia aí, então. É semelhante você salvar em um... Turma, tem uma coisa com relação à chave estrangeira. A gente, tem um problema grande aí quando a gente fala das nossas tabelas, né, que tem chave estrangeira. Eu vou apagar aqui, tá? Para ficar... não, vou deixar aqui enquanto eu falo. Ó, seguinte, quando eu tenho uma marca lá, Volkswagen, e eu tenho 50 carros da Volkswagen, deve ter muito mais do que isso. Mas eu tenho lá 50 carros. Claro, aqui a gente está falando da lojinha, né? Então tem outros carros ali também. E se, por exemplo, prestem atenção, e se eu, por exemplo, alterar o nome, se eu precisar alterar o nome da minha, ou o código, se eu precisar alterar o código da minha marca, o que vai acontecer com esses carros que eram da Volkswagen? Por exemplo, ela era código 5 e agora ela muda para o código 10. A gente tem como colocar, na hora que coloca essa restrição para chave estrangeira, o que a gente chama de, a gente tem o on update e o on delete, né? Isso é a característica que a gente vai decidir o que vai acontecer com os nossos registros dessa tabela quando for alterado o campo da tabela principal. Por exemplo, o código era 5, passou para o 10. Então vamos lá. Esse é o on update, quando a gente altera o campo. A gente vai colocar aqui no final, ó, antes do ponto e vírgula, a gente vai colocar on update e vou colocar o que eu quero que aconteça com esse campo quando eu alterar lá para 5 para 10. O mais utilizado é o cascade, pessoal. Esse cascade significa o seguinte, cascata. Se eu mudar lá na minha tabela, né, que é a principal, eu altero o código da Volkswagen de 5 para 10, vai acontecer que todos os campos que eram 5 nesse aqui vão virar 10. Beleza? Isso é interessante, né? O cascade. Deixa eu parar aqui.
A gente volta lá.